Olá! Hoje iremos falar sobre a Revolução Russa, mas para isso, antes, vamos contextualizar o país no contexto geográfico. A Rússia é um país localizado no continente europeu e asiático. É considerado o maior país do mundo em extensão territorial. Apesar de ter uma baixa densidade demográfica, está entre as 10 nações mais populosas. O seu clima predominante é o subártico, sem estação seca. No norte, há a presença do clima polar, mas existem áreas com o clima continental úmido. O país é um dos principais produtores e exportadores do petróleo e gás natural do mundo. A Rússia antes da Revolução passava por um regime chamado czarismo, ou seja, passava por um governo absolutista comandado por Nicolau II desde sua posse em 1894. Seu governo foi regido sem constituição e foi marcado pelo descontentamento da população devido às condições precárias em que viviam por conta das dificuldades da produção agrícola nas baixas temperaturas, sendo uma das últimas nações a abolir as relações feudais de produção. Então, surge um grupo chamado Partido Operário Social Democrata Russo, o POSDR, que se baseia nas ideias de Karl Marx. Entretanto, as lideranças do partido acabaram brigando e se dividindo em dois, os bolcheviques e os mencheviques, sendo o líder dos bolcheviques Vladimir Lenin e dos mencheviques Julius Martov. Os bolcheviques defendiam que o socialismo deveria ser implantado de forma imediata na Rússia, sem passar pela fase de transição. O foco seria tornar coletivos os meios de produção, instaurando uma ditadura do proletariado. Os mencheviques acreditavam que era necessário passar por uma transição do sistema feudal ao capitalismo, liderada pela burguesia, antes de instaurar o socialismo. Entre 1904 e 1905, a Rússia se envolveu numa guerra contra o Japão, em uma disputa por terras chinesas. Acabou sendo derrotada, tendo sua economia enfraquecida, gerando diversos problemas para a nação. Por causa disso, a população decidiu realizar uma passeata pacífica, que foi respondida com violência. Esse dia ficou conhecido como Domingo Sangrento ou Ensaio da Revolução. Perante a insatisfação da população com o governo, Nicolau II, que já se sentia sobrecarregado com suas responsabilidades, decidiu criar uma Duma, ou seja, uma Assembleia Legislativa, que governaria com uma Constituição. Contudo, o país se envolveu na Primeira Guerra Mundial, onde obteve um baixo desempenho, prejudicando ainda mais o país e aumentando a oposição ao governo. Em 1917, foi organizada pelos bolcheviques uma invasão ao Palácio de Inverno, resultando no rendimento do governo czarista, iniciando assim um governo de bolcheviques, liderado por Vladimir Lenin, que posteriormente foi exilado por conta de seus ideais marxistas. Seu retorno foi marcado pelo lema "Todo o poder aos soviéticos" e a promessa de pão, terra e paz. Pão fazia analogia à situação de fome que a população se encontrava. A terra por conta da concentração de propriedades com a nobreza e as relações feudais. E a paz era uma promessa em acabar com a participação da Rússia nas guerras. O governo liderado por Lenin foi marcado pelo autoritarismo, monopartidarismo, saída da Primeira Guerra Mundial, fiscalização e redistribuição de terras e da produção agrícola, entre outras medidas. Contudo, toda a oposição ao governo bolchevique se reuniu, formando o Exército Branco, que visava combater o Exército Vermelho, que era do governo. Essa guerra civil se estendeu pelo período de 1918 a 1921, resultando na morte de milhões de russos devido à extrema violência e à situação de fome, que foi agravada. Após essa guerra, os bolcheviques foram consolidados no poder, com o auxílio do comunismo de guerra, que foram medidas tomadas para contribuir para a vitória do Exército Vermelho, baseadas na utilização dos recursos da população para abastecer o exército, o que estatizou todos os setores da economia. Para reerguer o país após a situação crítica resultante da guerra, Lenin criou a NEP, Nova Política Econômica, que consiste em restaurar medidas capitalistas para retornar ao avanço do socialismo, o que permitiu o retorno do comércio, o fim da captação da produção agrícola e possibilitou pequenas propriedades privadas. Com isso, foi oficialmente fundada a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1924, morreu aos 53 anos Vladimir Lenin, por conta de complicações de saúde. Seus dois possíveis sucessores eram Trotsky e Stalin. Trotsky era aliado do Lenin desde o período da Revolução e apoiava seus ideais. A principal diferença entre os sucessores era que Stalin acreditava que antes da expansão da Revolução para outras nações, deveria ocorrer o desenvolvimento e consolidação dela no país, enquanto Trotsky priorizava a internacionalização dos ideais.
Em 1940, Leon Trotsky foi assassinado no México, dando início ao governo stalinista, inaugurando os planos quinquenais que tiveram foco no desenvolvimento do país através da industrialização, gerando empregos e ampliando o sistema de educação. Todavia, ocorreu a coletivização forçada das terras e exportação da produção agrícola, que era uma medida benéfica à economia, porém agravante a situação de fome da população. Durante o stalinismo, foi iniciado um movimento de investigação de opositores dentro do Partido Comunista, conhecido como Grande Terror, que perseguiu e torturou milhões de pessoas, fazendo elas realizarem confissões falsas. Além disso, havia o regime dos gulags, que eram campos em que supostos opositores eram punidos com trabalho forçado sob baixas condições, fazendo com que várias pessoas morressem. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, teve seu fim em 8 de novembro de 1991, sendo Mikhail Gorbachev o último líder da União Soviética. De modo geral, o processo de fim da União Soviética ocorreu por conta das baixas condições e recursos para acompanhar os avanços tecnológicos ocidentais, não mantendo um nível de qualidade para a população e não correspondendo às exigências das repúblicas que formavam a União, e que exigiam mais autodeterminação e liberdades políticas. Com isso, a URSS foi se acabando lentamente. Algumas das principais causas que fizeram a URSS entrar em colapso foram as reformas mal conduzidas que levaram à deteriorização da qualidade de vida da população, o descontentamento popular com a oferta de produtos, principalmente alimentos, as diferenças de qualidade de vida entre os cidadãos da URSS e os do bloco capitalista, concentração de poder e enfraquecimento do poder central, o autoritarismo com a censura à imprensa e as mais diversas formas de manifestações populares. Além disso, o território russo e a população foram reduzidos em 1/4, e a única superpotência passou a existir, os Estados Unidos. Bom, e para finalizar, queremos deixar algumas recomendações para vocês. O livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, e a série Os Últimos Czares.